Pessoal, eu peguei esse exercício aqui, ó, lista 2, exercício 25, do professor Fábio Milanês, tá? Vocês têm aí, só para a gente discutir um pouquinho sobre esse exercício. Ele é muito simples, mas dá para a gente rever muitos conceitos aí antes de entrar nos mais complexos aí, né? O que o exercício pede? Qual a resistência do filamento da lâmpada? Ok? Então vamos começar a falar aqui. Ele dá também a corrente, 1,2 amperes ali, e a tensão que alimenta o circuito é 120 volts, contínua, tem positivo e negativo. Então o que a gente pode começar a falar? Da tensão. O que é tensão? É o seguinte, esse 120 volts eu posso chamar de diferença de potencial, ou seja, do lado negativo, eu tenho uma certa quantidade de elétrons livres. Do lado positivo, eu tenho também elétrons livres, só que em maior quantidade. Isso vai gerar entre os dois lados uma diferença de quantidade de cargas elétricas negativas, e onde eu tenho mais negativo, eu vou chamar de polo negativo. E onde eu tenho menos cargas elétricas negativas, eu vou chamar de polo positivo. Tá vendo que a gente não fala de prótons aqui, né? A gente fala só de elétrons, porque afinal eletrônica tem a ver com o movimento dos elétrons, né? Tudo bem? Então temos 120 volts. Falando em movimento dos elétrons, o que é necessário para que ocorra então o movimento dos elétrons? É necessário um circuito elétrico. Ou seja, algo que interligue o positivo ao negativo, através de uma carga, que a gente muitas vezes chama de consumidor também, tá? Quando eu tenho um circuito fechado, digamos que eu fechei essa chave aqui, então eu tenho uma circulação de elétrons aqui, ok? Isso se chama corrente elétrica, beleza? Então, esses elétrons livres agora vão percorrer um caminho. O caminho é o circuito elétrico, o movimento dos elétrons é a corrente elétrica e a diferença de potencial necessária para que ocorra esse movimento se chama tensão elétrica. Então, essa é a diferença. E depois, mais para frente, vocês vão ver que quando a gente multiplica a corrente pela tensão, então nós temos a potência em watts, a potência de consumo do circuito. Tá ok? Muito bem. Percorrendo, então, a lâmpada estará acesa, e aí a gente pode começar a falar dos voltímetros aqui. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei um voltímetro aqui V1, um voltímetro V2. O V1 está ligado de que forma? Em paralelo. Porque toda vez que a gente precisar medir uma tensão elétrica, nós devemos ligar o voltímetro dessa forma aqui, tá? Entre um ponto e outro ponto do circuito, sem alterar nada no circuito. Aqui ele está medindo, então, a tensão total do circuito. Esse outro que eu coloquei, V2, em paralelo, está medindo a tensão do consumidor. Agora, veja bem, eles estão interligados aqui, né? Então, V1, ele é igual a V2? Se você olhar aqui, você vai dizer, claro que é, né? Está sob o mesmo potencial. Só que a gente não pode desprezar o seguinte, a fiação que interliga o consumidor à fonte de alimentação, ela também oferece uma resistência à passagem dos elétrons, assim como a lâmpada também oferece essa resistência. Inclusive, só lembrando, é isso que o exercício está pedindo aqui, ó, a resistência do filamento, tá? Portanto, então, V1 pode ser um pouco maior do que V2. Se ocorrer, então, uma perda aqui, uma resistência na fiação, tá?
Vamos falar agora um pouquinho do amperímetro. Olha como que ele é ligado. Se eu quiser medir essa corrente aqui, ó, então como que eu devo ligar o amperímetro? É claro que eu estou falando um amperímetro usado na eletrônica, né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês que tem outras formas de medição, né? Mas vamos, por enquanto, entender que a corrente que passa aqui, neste único ponto aqui, ó, é um ponto só, não é? Então eu preciso cortar o circuito, abrir o circuito e fazer a corrente atravessar o amperímetro. Essa é a forma utilizada na eletrônica, nos componentes eletrônicos. E aí você vai medir a corrente de quanto aqui? 1,2 amperes. Quanto que vai estar medindo o V1? 120 volts. V2, 120 volts. Tá legal? Muito bem. A resistência que está no filamento da lâmpada, ela é necessária para que ocorra essa quantidade aqui de 1,2 amperes. Entenderam? Porque se não houvesse nenhuma resistência, vamos supor que eu pegasse um fio de cobre comum, ligasse nesse ponto aqui, ligasse outro pedaço de fio neste ponto aqui. Eu teria alguma resistência? Até teria, mas muito próxima a zero, muito baixa. É uma resistência tão baixa que, como ela é inversamente proporcional à corrente elétrica, quanto menor a resistência aqui, ó, entre os dois pontos, maior será a corrente elétrica consumida por esses dois pontos aqui, pelo circuito. Nesse caso aqui a gente chama de curto-circuito. O que acontece no curto-circuito? É até interessante o nome, porque a corrente não vai mais para a lâmpada, passa a vir por um caminho mais curto aqui, ó, o caminho do fio, né? Que eu interligar aqui. E aqui eu não tenho corrente mais. Toda a corrente que essa bateria pode fornecer vai percorrer esse fio. É óbvio que muitas vezes a corrente, que eu até coloquei aqui, ó, I máxima, vamos supor que é uma bateria de 150 amperes. Muitas vezes a fiação não suporta. E é por isso que ocorre então excesso de calor e pega fogo e acontece isso, tá? Muito bem, então sem curto-circuito eu tenho uma certa resistência. Quando eu tenho uma certa resistência, eu passo a ter uma determinada corrente, que será menor do que a máxima. O que é a máxima mesmo, pessoal? É o máximo que essa fonte pode fornecer, tá? E como que eu calculo? Aí vocês já viram lá no começo, o macete é utilizar esse triângulo aqui, da lei de Ohms. Então, se você quer a resistência, você tampa aqui, vai ficar a tensão dividido pela corrente. Se você quer a tensão, você tampa aqui, vai ficar a resistência vezes a corrente. E se você quiser a corrente, você tampa aqui, vai ficar a tensão dividido pela resistência. Isso aí eu tenho certeza que vocês já estão sabendo, né? A tensão total, ou pode se dizer E total, também V total, você vai encontrar, é 120. A I total, que é a corrente, I é de intensidade da corrente, tá? É igual a 1,2 amperes. Eu coloquei a resistência de L1, tá? Que é a lâmpada 1, vai ser igual a tensão de L1 dividido pela corrente de L1. Isso aqui é bom vocês já irem praticando. Porque eu quero, ó, a resistência entre esses dois pontos. Ok? Então eu vou pegar a lei de Ohms e vou aplicar apenas entre esses dois pontos. Quando você tem um circuito mais complexo, você tem que tomar cuidado para não pegar corrente total do circuito,
tensão total do circuito, não. É apenas entre esses dois pontos. Mas é óbvio que aqui será total, né? Porque entre esses dois pontos eu tenho tensão total. A corrente que sai desse ponto e chega nesse ponto, eu tenho a corrente total. Tá? Então tá aqui, ó. Opa. 120 dividido por 1,2, 100 ohms, unidade de medida de resistência. Beleza, pessoal? Só para finalizar aqui, eu falei que os elétrons vão percorrer aqui, né? Só que, gente, nunca, na prática mesmo, nunca a gente parte do negativo. Vocês vão ver que na prática, sempre a gente analisa circuitos a partir do positivo. Então, nós chamamos essa corrente aqui de corrente convencional, que na verdade são as lacunas, ou seja, a falta de elétron. Nós chamamos de lacunas, tá? Mas não se preocupem com isso, tá? Se você analisar do negativo ou do positivo, você sempre vai ter o mesmo valor. E a unidade de medida está aqui em cima, ó. É o ampere. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí nesse exercício. Espero ter tempo também aí, mas eu vou ver se eu consigo para partir para uns mais complexos aí, tentar ajudar vocês aí. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos. Tchau.